noite, né? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu quero deixar para você hoje, nessa madrugada de meia-noite, uma palavra fértil, né? Que vai emanar na sua vida, que está no livro de Jó 41, né? Versículo 6, né? Livro de Jó 41, livro de Jó, né? Livro de Jó 42, né? Que diz assim, bem, Jó 42, versículo 2, que diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. O livro de Jó, irmãos, é algo muito forte. Por quê? O livro de Jó, versículo 1, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem que vivia, era um homem obediente a Deus. E o que a Bíblia nos relata é que numa reunião com os anjos, com os filhos de Deus, né, que fala os anjos, Satanás veio entre eles e Deus disse para Satanás: observaste o meu servo Jó, que ninguém é como ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Só que o que vai me chamar a atenção, né, nessa palavra é que Jó é um homem temente a Deus. Jó era um homem que seguia, né, a Deus e servia a Deus de verdade. Só que o que me chama a atenção no livro de Jó é que Deus dá testemunho de Jó para Satanás e fala assim: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra como ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E o que me chama a atenção nessa passagem, nesse texto bíblico, né, é que o diabo fala para Deus e na face de Deus e fala: também com tudo que o Senhor tem feito por ele, como ele tem prosperado, como o Senhor tem abençoado a obra das suas mãos, o seu gado, a sua prosperidade tem aumentado, agora permita que eu toque nele e você vai ver, Deus, se ele não blasfema na tua face. O que me chama a atenção é que Deus virou e disse para ele: tá bom, toque em tudo que é dele, só pouco toque em tudo que é dele. Irmãos, no mesmo dia, né? No mesmo dia, a Bíblia ela é bem, né, específica no que ela diz. No mesmo dia, irmãos, Jó perde os seus filhos. No mesmo dia cai fogo do céu, gado, vento, a cada hora, tudo de mal acontece contra aquele homem. E a história vai nos relatar que quando cai, chega com outra notícia, chega com outra notícia, e o que acontece? Jó, ele perde seus filhos, fica pobre, porque ele perde tudo que ele tinha, porque naquela época não tinha banco, não tinha conta. Naquela época a sua riqueza, irmãos, era pelos seus gados, pelos seus ouro. Então naquela época não tinha o que tem hoje. Hoje você joga um dinheiro numa conta e deixa lá. Só que antigamente não tinha isso, a sua riqueza estava ali, naquilo que você estava vendo. E Jó, ele fica pobre e fica sem seus filhos. A primeira coisa que eu observo, é que quando Deus dá testemunho de Jó, o diabo observa o quê? A prosperidade na vida de Jó. Às vezes, na sua vida, na sua casa, você não vê, não olha, não sabe, mas alguém inveja a sua prosperidade. A segunda coisa na vida de Jó, o diabo falou para Deus: como eu vou tocar se o Senhor colocou uma cerca na família dele? A segunda coisa que eu vejo é que o diabo ele observa a sua família. O diabo ele observa a sua casa, o seu lar. A terceira coisa que eu observo, e qual é, bispo? O diabo observou que tudo que ele botava a mão dava certo, prosperava. Talvez você está sendo vítima. Isso, irmãos, Deus foi dar um testemunho. Olha o que a inveja fez, porque o diabo ele invejou a vida de Jó. Inveja, irmãos, existe.
Inveja é pior que macumba. Talvez você está sendo dentro da tua casa vítima de uma inveja, de um olho grande, porque existe, irmãos. E o que me chama a atenção é que Jó perde tudo. Aí você não entende, porque você fica desempregado, aí você não entende. Porque você está desempregado, aí você não entende. Porque você está doente, aí você não entende. Porque você está passando por dificuldade, porque você está sendo vítima de uma inveja. Salomão vai dizer, a magia, o encanto, Deus quebra. Mas para a inveja, quem se prepara? Ninguém. E hoje, nessa madrugada de meia-noite, eu quero, irmãos, orar por você. Eu vou deixar aqui para você, né, irmãos, o meu contato, né? O meu contato, né? Porque eu quero fazer uma oração por você. Na minha outra live, eu não estou entrando pelo meu outro TikTok, dá para aceitar as pessoas. Porque tá bloqueado, daqui a 14 dias vai liberar, né, minha conta, irmãos, de novo. Então Jó foi vítima de uma obra de macumba. Jó foi vítima de uma inveja do diabo. Tem pessoas, irmãos, que tem um olho gordo. Você compra um carro, o carro começa a dar problema. Você compra uma casa, tudo que você compra, você é invejado. Mas a inveja, ela não vem do seu inimigo, ela vem do seu amigo. Porque Jó foi invejado. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem Jó, de um dia rico, ele ficou mendigando, não mendigando, que eu não chamo ele de mendigando. Ele ficou, depois, o diabo tocou na carne dele e falou, permita eu tocar nele para ver se ele não vai blasfemar na sua face. E o que me chama a atenção é isso. O que me chama a atenção é isso. Né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, Jó, o diabo botou uma lepra, depois ele botou uma lepra. Aí ele fala, permite eu tocar na carne dele. Irmãos, por isso que eu digo nos meus sermões, né? O mundo espiritual, ele é real, irmãos. Ele existe para quem acredita. Quando a Bíblia diz assim, Salmo 34, versículo 7, os anjos do Senhor acampam ao lado que o teme e os livra do mal, é verdade. Tem anjos acampados no seu lado, tem anjos acampados na sua casa. Quando diz em Hebreus 1, versículo 14, e eles são espíritos ministradores enviados da parte do Pai para servir os que há de herdar a salvação, tem anjo te servindo também nessa noite. Tem anjo servindo a tua casa, a tua família. Quando diz que o diabo brama como o leão, procurando a quem possa dragar. Então, irmãos, o livro de Jó é um livro de verdade. O que me chama a atenção nessa narração, nessa escritura, é que Jó foi vítima de uma obra de inveja. De um dia para o outro ele se tornou pobre, sem os filhos e com câncer, com lepra na pele. E sabe o que é a sua mulher? Não a sua mulher, entenda uma coisa. Quando você lê a Bíblia e tem entendimento, da verdade, quando você tem entendimento da verdade, quando você tem entendimento da verdade, quando você tem entendimento da verdade, você passa a ter noção. Irmãos, vigia quem você coloca dentro da tua casa. Vigia quem você coloca dentro do seu lar. Sua família, sua casa não é para seu irmão estar morando. Não é para sua irmã estar morando. Sua casa é um lugar pessoal. Não é para ninguém ter entrando dentro da tua casa, a não ser seus filhos. Então você tem que vigiar. Porque inveja existe, o grande existe. Aí você coloca um homem dentro da sua casa. E esse homem, como a sua mulher não pode andar à vontade, mas aí depois você reclama assim, aconteceu. A culpa foi sua, cara. A culpa foi sua, mulher. Você tá errado, você tá errada. Não se coloca ninguém dentro da tua casa, ninguém dentro do teu lar. Quando você lê a Bíblia de Jó e você vê os amigos de Jó, irmãos, procurando motivo nele, dizendo que ele errou, dizendo que ele pecou,
Você vê os amigos de Jó colocando erros nele, defeito neles. Você vê os amigos de Jó colocando erro, colocando defeito neles. E eles não tinham nada a ver. Não tinham nada a ver com aquela situação. Eles não tinham culpa de nada. Então o que me chama a atenção, irmão, nessa palavra é que é algo muito forte que eu estou falando para você aqui. A Bíblia é bem específica quando a Bíblia diz assim que o rei chamado Ezequias, sabe o que ele faz? Ele leva o povo da terra de Ur dos Caldeus, ele não saiba disso, é história. Ele leva a terra de Ur dos Caldeus para conhecer a cidade de Judá. E quando ele leva a conhecer a cidade de Judá, para mostrar a sua glória, o seu reino, que é fortificado, Isaías pergunta para ele: o que vocês mostram, profeta Isaías, o que você mostrou para esses homens? Mostrei tudo de novo, ainda é marrento. Porque a pessoa é assim, irmão, vai cair, mas está caindo em pé, tá? Tá mal, mas tá imposturado. Tá no mundo, mas não quer ajuda, tá? O afastado, o desviado é desse jeito. É orgulhoso. Ah, Deus é comigo, a hora que eu quiser eu volto. Não volta nada. Isaías vai lá e fala para ele: ó, esses homens que você deixou entrar aqui, é os que vão levar seus filhos a cativo, tá? O que acontece? Ele falou que o povo era de uma terra vasta e inofensiva. Irmãos, ele é inofensivo até você não dar uma oportunidade. Parece inofensivo, mas não é não, irmão. Tá com pena do miserável? Se coloca no lugar dele. Eita. Que você vai ver quanta maldade ele fez para ele estar. Tem gente que não tá sendo. Tem gente que não tá sendo provado, não. Tem gente que está sendo punido pelas maldades que faz nessa vida. Ou punidos. Então tem gente que está sendo punido. E não está sendo provado. Tá? Porque tem gente ruim, tem gente mal. Verdade. Entendeu? Então tem gente que está pagando o que colheu. O que plantou, tu planta e colhe. Se você é uma pessoa ruim que quer colher bondade, você nunca vai colher bondade. Então, irmãos, você está sendo gente punido. Pede a Deus antes de ajudar alguém. Antes de ajudar alguém. Porque senão você pode se meter e botar a mão onde Deus está punindo alguém. Onde Deus está cobrando. Entendeu? Então tem que orar, vou arrumar a porta, vou arrumar um emprego. Uma vez, irmãos, experiência própria. Fui arrumar um trabalho para um camarada, arrumei um trabalho para o cara, botei ele na empresa. Só que o cara era muito abusado, irmãos. O cara não queria fazer nada do que eu pedia e eu era o responsável dele. O cara deixava as coisas para me fazer no outro dia, era muito folgado. Aí fui falar com ele, não quer trabalhar, vai embora. Eu com 2 anos e 6 meses de empresa. Aí fiquei quieto. Aí falei, ó, fica ligado, respondia a todo mundo, irmão. Não era digno de estar naquela prova. Respondia a todo mundo, era folgado. Irmão, não gostava de receber ordem não, tá? A gente ia dar um conselho para ele. Então, irmão, aí o Senhor falou comigo. Tá vendo? Porque ele estava desempregado. Não tem compromisso com o horário, é respondão, é abusado. Não leva desaforo. Entendeu o que eu tô falando para você? Aí os meus amigos falavam comigo, viu? Botou o cara aí, ó. Meu cara é folgado. Então, irmão, tem gente que é folgado. Tem gente que é abusado, tem gente que é digno de estar passando. Aí você tá com pena do miserável, se coloca no lugar dele. Que você vai ver quanta maldade ele fez, quanta maldade ela fez. Então, irmãos, aqui Jó, a mulher de Jó vira e fala para ele assim: beija a mulher. Ficar ligado, porque você não tem o que falar, irmão, fica quieto. Tá vendo a pessoa na luta, na prova? Não tem o que falar, não fala besteira. Fica na sua, porque os amigos de Jó pensaram, irmão, ficaram quase semana sem falar nada, vendo o sofrimento do amigo. Porque se você não tem o que falar, não fala. Então o que a mulher de Jó diz? E quando a mulher de Jó abriu a boca, assim, irmão, o diabo, ele procura a ocasião fazer o ladrão, né? O diabo procura usar uma boca. Não seja a sua boca que ele vai usar. Não seja a sua boca. Não seja a sua boca que ele vai usar. Né? Não seja a sua boca que ele vai usar. Seja um canal de Deus, não seja. Amém? Não seja um utensílio do diabo para destruir a família de ninguém. Não seja um utensílio do diabo para atrasar a vida de ninguém. Não seja um utensílio do diabo para prejudicar o seu amigo de trabalho, para ficar renovando o seu amigo no trabalho. Não seja um baba-ovo de patrão.
Não vale a pena você perder uma amizade de anos, você fechar a porta de uma trabalhadora, de um trabalhador. Não tenta prejudicar uma pessoa que está na mesma luta que você, porque o seu final vai ser pior que o dela, vai ser pior que o dele. Então, irmãos, não façam mal a ninguém. Todo mundo sai de manhã cedo para ganhar o seu dinheiro, para trabalhar. A pessoa está trabalhando porque a pessoa precisa. Entendeu? Depois aqui, vou te deixar aqui, ó, vou orar em secreto. Irmãos, tô deixando aqui, ó. Esse aí é o meu, tá, ô Thaís? Esse aí te mandei, depois me chama lá, quando eu acabar aqui. Então, irmãos, tem pessoas que é usada pelo diabo, irmãos, para destruir uma pessoa. Que isso, irmãos? Para que você vai prejudicar o seu irmão no seu trabalho? Para que você vai prejudicar a sua irmã no seu... Ela tá ali, ela tem um filho para sustentar, tem uma família, tem as contas dela também. Para que você faz uma maldade dessa? Porque tem gente, irmão, que não é do diabo, tem gente que é pior que o diabo. Porque o coração do ser humano é ruim, é mau. O que ele fazer para se beneficiar, para pensar só nele, ele vai fazer. Só que quando você... Então Jó, ele está ali no seu momento, irmão, de sofrimento. A sua mulher não tinha o que falar, porque tudo que fala... O que a gente faz? Tudo que faz, você paga. Tudo que passa lá em cima, passa aqui embaixo. Aqui, ela falou assim para Jó... Ela não, o diabo falou o que para Deus? Permita que eu toque nele e você vai ver que ele te amaldiçoou na sua face. O diabo falou lá em cima no céu para Deus. E embaixo, a mesma palavra foi repetida, só que de um jeito diferente. Jó, olha o que a mulher dele disse. Jó, amaldiçoe esse Deus e morre. Irmãos, Jó falou, como fala uma louca. Aceitamos o bem de Deus e o mal não vamos aceitar. Meu Deus, é muito forte. A pessoa aceitou o bem e o mal. Tem pessoa que é assim. Dá glória que a conta cheia de dinheiro na conta, dá glória com tudo. Mas quando é no momento de ser punido, de ser provado, a pessoa não dá. Irmãos, me lembro uma vez, há muitos anos, né, trabalhei com um cara e trabalhei com um rapaz, ele trabalhou comigo. E esse avô desse cara, há 30 anos atrás, eu acho que eu deveria ter uns 4 anos, o cara que trabalhava tinha 50 e pouco, e há 30 anos, esse cara que aconteceu. Vou te contar primeiro, você vai lembrar na televisão. Vou te contar esse fato e você vai lembrar, tá? Bota aqui oi aqui, se você lembra desse caso. Aqui em Bangu, tinha um mau elemento, né? Chamado Piolho, né? Um ex-traficante que tinha. E tentaram resgatar ele ali em Bangu. Aí tentaram resgatar ele. E uma criança, se eu não me engano, de 10 a de 11 anos, que estava indo para a escolinha de futebol, né? Foi baleada, levou um tiro de fuzil, né? E foi baleada. Não sei se alguém lembra disso, mas eu acho que foi há 10 anos atrás isso, né? Foi 13 anos atrás. E essa criança foi baleada em Bangu por tentarem resgatar esse mau elemento, né? E o que acontece? Esse mesmo avô que estava chorando, o que ele fez, né? Ele, quando era do movimento, uma mãe pediu, né? Segundo o sobrinho falou, que a mãe dele implorou para ele não matar o menino. Acho que o menino tinha roubado, brincadeira, sabe como é que é menino, né? Ferro velho, morro, então criança pega, né? Esse bandido não, porque eu acho que ele pegou uma porta de alumínio no morro. Ele foi, na época, era um dos responsáveis, ele foi e matou um filho daquela menina de 10 anos no morro, para ficar de exemplo. Com 11 anos ele é cobrado. O neto dele leva um tiro de fuzil na cabeça. Porque depois ele tava chorando. Mas aí o cara falou, esse cara é ruim. O que ele fez, ele colheu. Claro que a criança foi pro céu. Tá salva, que é a criança. Mas você tá entendendo a lei da semeadura? O que você planta, você colhe. Seja o tempo bom ou seja ruim, seja novo ou seja velho. Você vai colher o que você plantou. Por isso que você tem que plantar, irmãos, o bem. Não tente prejudicar ninguém. Não tente ferrar o seu amigo, o seu companheiro. Porque quando você tenta prejudicar, irmãos, um amigo, um companheiro seu, quando prejudicar alguém,
você vai colher o que você plantou. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, não paguei o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. A mulher, aí nessa hora que eu falo pra você, que o varão falou assim, né, que a mãe desse rapaz que o cara matou, né, era da igreja. Aí falou que Deus falou que ia fazer justiça. Depois de 12 anos, o que ele fez com aquela mãe, né, ele colheu. Porque Deus, irmãos, ele é justo. Deus, ele é amor, é bom. Deus não tem prazer na maldade. Porque tem muitos traficantes que alcançam, irmãos, às vezes a salvação, que alcançam a mudança de vida, porque são misericordiosos. Porque se você é misericordioso, você vai alcançar a misericórdia. Se você é um cara bom, do bem, você vai alcançar a bondade de Deus. Por isso que você tem que fazer o mal sem saber a quem, tá? Que você venha fazer o bem, nunca prejudique ninguém, irmãos. Porque o mal nunca vence, o bem vence, mas o mal não. Porque a Bíblia diz assim, aquilo que você planta, você vai colher. E se você plantar bem, tu vai colher bem. Agora, não é você ser uma pessoa ruim, do mal, avarenta, miserável, que gosta de humilhar as pessoas, na hora da sua prova também você querer a misericórdia, que você não vai ter. Amém? É você plantar o bem, ser uma pessoa do bem. Se não vai ajudar a pessoa, irmão, não atrapalha, não fica falando da pessoa. Porque quando você entende que Cristo é contigo, né? Que Cristo, né, é contigo, as coisas dão certo na sua vida, né? As coisas dão certo no seu lar, na sua família. Quando você faz o bem, irmão, as coisas melhoram para você. Então é você fazer o bem sem saber a quem. Porque Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Cuide para que não caia. Então, irmãos, é você fazer o bem, é você ser misericordioso. Porque hoje você está bem, amanhã você pode estar mal. Hoje você está de pé, amanhã você pode estar caído. Então não se humilha o que está lá embaixo nem o que está lá em cima. Porque entenda uma coisa, fruta boa cai do pé, tá? Não é porque você está bem que você não pode cair, fruta boa também cai, e longe do pé. Fruta podre também cai, e longe do pé. Fruta de vez que está em crescimento, ela também cai, porque está ruim. Então, irmãos, plante o amor. Seja alguém, você não precisa estar dentro de uma igreja para ser uma pessoa do bem, não. Você não precisa, tem tantos homens aí, irmãos, sinceros, retos, pessoas de palavra, que não gostam de fazer sacanagem com ninguém, pessoas que mantêm o respeito. É você ter a consciência assim, hoje ele está caído, amanhã ele pode, né, se levantar. Então, irmãos, trate a pessoa que está do seu lado do bem. Não seja canal do diabo, irmãos, para prejudicar ninguém, para prejudicar seu amigo, para prejudicar o seu parceiro. Não faça isso, porque você não para vencer, que nasceu para dar certo. Então, quando você é uma pessoa do bem, Deus vai te prosperar, Deus vai abençoar a sua vida, porque Deus não te chamou para ser escravo do salário e nem de ninguém. Porque a Bíblia, irmãos, ela tudo isso, a Bíblia ela diz. A Bíblia ela nos relata que existia um homem, né? Existia um homem que ele era cônjuge e colocavam ele na porta do templo. Tem uma coisa, a Bíblia, ó, colocava. Como colocava é porque ele não queria estar ali. Quem é que quer estar, irmão, mendigando a porta de uma igreja, mendigando? Era aquele cônjuge. Porque Deus não te chamou. Bicho, por que ele estava ali? Ele estava ali por duas coisas. Uma, ele era colocado e era cônjuge. Então, naquela época, irmãos, ele não era para ele. Ele tinha alguém que lucrava para ele. Ele trabalhava ainda para lucrar alguém. Então, ele era escravo duas vezes. Uma do diabo, três vezes. Uma do diabo, que ele estava enfermo. Duas, da sua enfermidade. E três, ele era escravo do homem. E uma coisa, Deus não te chamou
para ser escravo de ninguém, para ficar recebendo humilhação do seu patrão, humilhação da sua patroa. Deus não te chamou, irmãos, para isso não. Deus não te chamou para ninguém ficar humilhando você. Você não é obrigado a aturar do seu patrão, ele gritar, ele xingar, e com você não. Você não é obrigado a ficar aturando funcionário que fica te queimando, xingando. Não é obrigado a aturar o encarregado que está de mau humor dentro da casa dele e quer descontar em você. Não. Você não é obrigado a aturar isso. Por isso que Deus, ele tirou aquele homem do jugo. Se você for ver, Jesus era carpinteiro, mas quando que você vê Jesus exercendo a sua função? Ele tinha profissão. Mas quando você vê na Bíblia um patrão dando esporro em Jesus, porque quando você não aguenta mais esse jugo, tu vai tirar ele do seu pescoço. Porque você não nasceu para ser escravo de ninguém. Você não nasceu para ser humilhado por ele, humilhado por ela. Você nasceu para ser livre. Então, irmãos, manda aí, irmãos. Você que quiser abençoar com cometa, com rosa, que quiser abençoar com uma galáxia, você que quiser abençoar, bispo, eu não vou abençoar com uma oferta, né? Vou abençoar a sua vida, porque a palavra que tu tá falando aqui, bicho, é toda para mim. E eu senti, bispo, de abençoar a sua vida, irmãos. Fique à vontade. Amém? Fique à vontade. Amém? Fique à vontade, deixa Deus te usar, tá? Se deixa Deus te usar. Então, irmãos, quando você é uma pessoa que você não prejudica ninguém, vai dar certo. Porque você é alguém, né, que Deus escolheu para vencer. Você não é um fracassado, nenhum derrotado. Você é alguém que Deus chamou para vencer. Alguém que Deus chamou para dar certo. Bom, eu gosto muito de orar, né? Aí, às vezes Deus me dá revelações, já até me deu, mas como eu não consigo aqui, nesse TikTok, né, chamar online, né? Não consigo chamar uma pessoa, eu vou botar aqui o meu contato, né? Se você quiser oração, né? Estiver passando por um problema, sendo vítima de obra de macumba, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, você que está em seu casamento aqui, eu quero orar por você. Eu quero liberar o que Deus me dá para você, porque eu tive algumas revelações aqui com a Roberta Leal, com a Regiane, eu tive alguma revelação aqui com a Lu Costa. Eu vou botar aqui o meu contato, irmão. Não posso falar o nome, né? Que tem as diretrizes, mas se você quiser oração, eu vou desligar já daqui a pouco. Porque o povo tá? Mas se você quiser oração, tá aqui, irmão. Chama nesse contato aí, que eu vou estar orando por você. Regiane também, né? Tive uma revelação com a Regiane também, só que aqui aqui não dá para entregar por causa disso, entendeu? Então, irmãos, quando você, né, é alguém que Deus escolheu, eu vou orar por você. Então você mantenha o foco, seja uma pessoa boa, pratique o bem. Thaís, também quero orar por você também, tá? Eu tive algo de Deus pra tua vida, tá? Esse aí tá tive algo de Deus pra tua vida, tá, Thaís? Tive algo de Deus pra sua vida. Tive pra Maria Bonfim também, tive algo, só que eu tô sem o meu... Não consigo chamar aqui, por causa das diretrizes, entendeu? Do canal. Mas se você quiser chamar aí, meus irmãos, fique à vontade, tá? Porque eu vou desligar aqui. Mas essa palavra não é muito forte. Pague o bem sem saber a quem. Amém? Não pague. Né? Roberta Leal também tive uma revelação com você, Roberta, também, tá? É que aqui não dá pra me chamar ao vivo, né? Porque esse é meu novo TikTok, até o outro ser liberado. Mas tive também, tá, uma revelação mal. Quero fazer uma oração por você. Me chama lá, irmãos. Lá que eu vou estar orando por você, tá? Me chama lá que eu vou estar orando por você. Então, irmãos, essa é a palavra. Faça o bem sem saber a quem. Entendeu? Seja uma pessoa do bem. Nunca tente prejudicar ninguém. Seja sempre alguém de luz, irmãos. Alguém que está mais para ajudar do que para atrapalhar. Amém? É da minha esposa. Deus abençoe.